Franz Joseph Haydn foi uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do estilo clássico na música durante o século XVIII. Ele ajudou a estabelecer as formas e estilos para o quarteto de cordas e a sinfonia. Haydn era o segundo filho de pais humildes. Seu pai era um fabricante de rodas. Sua mãe, antes do casamento, uma cozinheira dos senhores da aldeia. Haydn logo revelou dons musicais incomuns, e um primo que era diretor de escola e mestre de coro na cidade vizinha de Heimburg ofereceu-se para levá-lo para sua casa e treiná-lo. Haydn, que ainda não tinha 6 anos, saiu de casa para nunca mais voltar à cabana dos pais, exceto em raras visitas breves. O jovem cantou no coro da igreja, aprendeu a tocar vários instrumentos e obteve um bom conhecimento básico de música. Mas sua vida mudou decisivamente quando ele tinha 8 anos. O diretor musical da Catedral de Santo Estevão, em Viena, observou o menino em uma visita a Heimburg e o convidou para servir no coral da igreja mais importante da capital austríaca. Os pais de Haydn aceitaram a oferta e, portanto, em 1740 ele se mudou para Viena. Haydn permaneceu na escola do coral por 9 anos, adquirindo um enorme conhecimento prático da música por meio de apresentações constantes. Mas, para sua decepção, recebeu pouca instrução em teoria musical. Ele teve que trabalhar muito para cumprir suas obrigações como corista, e quando sua voz mudou, ele foi expulso, tanto do coro quanto da escola do coral. Sem dinheiro e com poucas posses, Haydn, aos 17 anos, foi deixado por conta própria. Ele encontrou refúgio, por um tempo, no sótão de um colega músico e se sustentou miseravelmente com biscates musicais. Nesse interim, ele empreendeu um árduo curso de autoaprendizagem por meio do estudo de obras musicais, notadamente as de Carl Philipp Emanuel Bach, e dos principais manuais de teoria musical. Um feliz acaso chamou a atenção do compositor e professor de canto italiano Nicola Porpora, que o aceitou como acompanhante em aulas de canto e corrigiu as composições de Haydn. Com persistência e energia, Haydn fez progressos. Ele acabou sendo apresentado ao nobre austríaco, amante da música, Karl Joseph von Frunberg, em cuja casa ele tocava música de câmara. Para os instrumentistas de lá, ele escreveu seus primeiros quartetos de cordas. Por recomendação de Frunberg, em 1758, Haydn foi contratado como diretor musical e compositor de câmara para o conde boêmio Ferdinand Maximilian von Morzin. Haydn foi encarregado de uma orquestra de cerca de 16 músicos, e para esse conjunto, escreveu sua primeira sinfonia, bem como numerosos divertimentos para a banda de sopro ou para instrumentos de sopro e cordas. Essas primeiras composições musicais ainda tinham um caráter convencional, mas certo frescor de invenção melódica e brilho as marcaram como o trabalho de um futuro mestre. Haydn ficou apenas brevemente com von Morzin, pois as dificuldades financeiras forçaram seu patrono a demitir a orquestra. Logo em seguida foi convidado a ficar a serviço do príncipe Paul Anton Esterházy. Os Esterházys eram uma das famílias mais ricas e influentes do Império Austríaco e ostentavam um histórico distinto de música de apoio. O príncipe Paul Anton tinha uma orquestra bem equipada que se apresenta regularmente em seu castelo em Eisenstadt, uma pequena cidade a cerca de 48 quilômetros de Viena. Como seu idoso diretor musical estava doente, o príncipe nomeou o relativamente desconhecido Haydn como maestro assistente em 1761. Enquanto o diretor musical supervisionava a música sacra, Haydn conduziu a orquestra e treinou os cantores em ensaios quase diários. Compôs a maior parte da música necessária e serviu como chefe do elenco musical. Ele desempenhou suas funções extremamente bem e revelou tato, boa natureza e habilidade para lidar com as pessoas.
Desde suas primeiras sinfonias escritas para os Esterházys, Haydn exibiu amplamente seu bom humor e sagacidade característicos, bem como o frescor confiável de suas ideias musicais, embora a maturidade total viesse muito mais tarde. Seu emprego na família Esterházy foi decisivo para sua carreira, e ele permaneceu em seu serviço até sua morte. Em 1766, Haydn tornou-se diretor musical da corte Esterházy. Ele elevou a qualidade e aumentou o tamanho dos conjuntos musicais do príncipe, nomeando muitos instrumentistas e cantores escolhidos. Seus planos ambiciosos foram apoiados pelo príncipe Miklos, que com a morte de seu irmão, em 1762, se tornou o chefe da família Esterházy. Ele foi capaz de apreciar as contribuições musicais de Haydn e criou uma atmosfera propícia ao desenvolvimento e amadurecimento da arte do compositor. Além de compor óperas para a corte, Haydn compôs sinfonias, quartetos de cordas e outras músicas de câmara. O príncipe era um artista apaixonado no baríton, e Haydn forneceu ao seu patrono mais de 150 composições com este instrumento parecido com um violoncelo, agora obsoleto. Haydn serviu ao príncipe Miklos por quase 30 anos. Ele frequentemente visitava Viena na comitiva do príncipe, e nessas visitas uma estreita amizade se desenvolveu entre ele e Wolfgang Amadeus Mozart. Os dois compositores se inspiraram no trabalho um do outro. Mozart declarou que havia aprendido com Haydn como escrever quartetos e dedicou um conjunto soberbo de 6 dessas obras ao seu querido amigo. A música de Haydn também mostra o impacto de seu jovem amigo. O compositor maduro não estava de forma alguma estabelecido em seus caminhos. Ele era flexível e receptivo a novas ideias. Durante a década de 1760, a fama de Haydn começou a se espalhar por toda a Europa. Os mosteiros austríacos e tchecos fizeram muito para disseminar sua música religiosa, bem como suas sinfonias, divertimenti, sonatas e concertos. Patronos aristocráticos do sul da Alemanha, Itália e no Império Austríaco coletavam assiduamente sua música, e suas bibliotecas acabariam se tornando fontes importantes para cópias de sua obra. O período de 1768 a cerca de 1774 marca a maturidade de Haydn como compositor. A música escrita então, do Stabat Mater, 1767, a grande escala Missa Sancti Nicolae, 1772, seria suficiente para colocá-lo entre os principais compositores da época. As muitas óperas que escreveu durante esses anos contribuíram muito para aumentar sua reputação e a da corte Esterházy. Entre suas outras obras importantes desse período estão os quartetos de cordas do Opus 20, a sonata para piano em dó menor e as sinfonias em tons menores, especialmente a chamada Trauer-Sinfonie, em mi menor, número 44, Sinfonia de Luto, então nomeada porque seu movimento lento, que era um favorito particular do compositor, foi executado em um serviço memorial para Haydn, e a Sinfonia Farewell, número 45. Por razões que não têm base histórica, isso passou a ser conhecido como o período Sturm und Drang, Tempestade e Tensão, após um movimento literário que veio um pouco mais tarde. Embora historicamente inapto, o termo descreve o caráter de muitas dessas obras e de fato passou a representar o estilo túrgido que tantas vezes exibem. A década e meia seguinte contribuiu ainda mais para aumentar a fama de Haydn. Sua produção operística continuou forte até 1785, apesar da destruição da casa de ópera Esterházy pelo fogo em 1769. Cada vez mais, no entanto, seu público estava fora da corte de seu empregador. Em 1765, ele compôs seu primeiro oratório em grande escala, Il Ritorno di Tobia, para a Sociedade dos Músicos de Viena. Por razões desconhecidas, as relações entre Haydn e os músicos vienenses
esfriaram consideravelmente alguns anos depois, no início da década de 1780. Porém, as coisas pareciam muito melhores, e a empresa vienense Artaria publicou seus 6 quartetos Opus 33. Essas obras importantes rapidamente estabeleceram um novo padrão para o gênero, colocando muitos de seus concorrentes neste mercado cada vez mais lucrativo. Mozart foi uma exceção notável, mas mesmo ele levou vários anos para completar seu próprio conjunto de 6 quartetos. Em 1784, Haydn revisou Tobia para outra apresentação vienense, adicionando números corais e reduzindo algumas das estruturas estendidas da capo, um claro sinal de que ele estava bem ciente das mudanças de sensibilidade. Em meados da década também veio uma encomenda de Paris para compor um conjunto de sinfonias, e as sinfonias Paris, resultantes de Haydn, são um marco do gênero. Foi também nessa época que ele recebeu a comissão de compor as 7 últimas palavras de Nosso Salvador na cruz. Para o incorrigivelmente alegre Haydn, escrever 7 movimentos sisudos sucessivos foi uma tarefa particularmente difícil, mas o esforço resultou em uma de suas obras mais admiradas. Entretanto, o sucesso profissional não foi igualado em sua vida pessoal. Seu casamento com Maria Anna Keller, em 1760, não produziu um lar agradável e tranquilo, e nem filhos. A esposa de Haydn não entendia de música e não mostrou nenhum interesse no trabalho do marido. Seu desdém foi ao extremo de usar seus manuscritos para forros de assadeiras ou papéis ondulados. Haydn não era insensível às atrações de outras mulheres, e durante anos teve um caso amoroso com Luigia Polzelli, uma jovem mezzo-soprano italiana a serviço do príncipe. Quando o príncipe Miklos morreu, em 1790, ele foi sucedido por seu filho, o príncipe Antal, que não ligava para a música e dispensou a maioria dos músicos da corte. Haydn foi retido, no entanto, e continuou a receber seu salário. Nenhum dever era exigido dele, permitindo a Haydn fazer o que bem entendesse. Depois de tanto tempo na corte Esterházy, no entanto, o compositor estava ansioso para experimentar um estilo de vida diferente. Neste ponto, um violinista e empresário de concertos, Johann Peter Salomon, chegou da Inglaterra e encomendou a Haydn 6 novas sinfonias e 20 composições menores, a serem regidas pelo próprio compositor em uma série de concertos orquestrais em Londres, patrocinados por Salomon. Haydn aceitou de bom grado esta oferta, e os 2 homens partiram para Londres em dezembro de 1790. No dia de Ano Novo de 1791, Haydn chegou à Inglaterra e os 18 meses seguintes foram extremamente gratificantes. As muitas novas impressões, o encontro com músicos eminentes e a admiração concedida a ele tiveram um impacto poderoso em seu trabalho criativo. Ele foi festejado, celebrizado e tratado como um gênio. Charles Burney publicou um poema em sua homenagem. As 12 sinfonias que escreveu em sua primeira e segunda visitas a Londres representam o clímax de sua produção orquestral. Seu virtuosismo de instrumentação, tratamento magistral de formas musicais e inspiração melódica fluindo livremente, para não mencionar sua inteligência hábil, tornou as obras estimadas para o público britânico. Sua popularidade se reflete nos vários apelidos atribuídos a elas, como por exemplo The Surprise, número 94, Military, número 100, The Clock, número 101, e Drum Roll, número 103. Em junho de 1792, Haydn deixou Londres e foi para a Alemanha. Em sua jornada, ele parou em Bonn, onde Ludwig van Beethoven, de 22 anos, foi apresentado a ele, e foi combinado que o tempestuoso jovem compositor deveria se mudar para Viena para receber as instruções de Haydn. Em uma carta de 1793 ao patrono de Beethoven, o eleitor de Colônia,
Haydn afirmou que Beethoven um dia será considerado um dos maiores compositores da Europa e terei orgulho de ser chamado de seu professor. A recepção curiosamente fria de Haydn em seu retorno a Viena, em 1792, pode ter fortalecido sua decisão de fazer uma segunda viagem à Inglaterra em janeiro de 1794. As principais composições de sua segunda visita a Londres foram o segundo conjunto de sinfonias de Londres, ou Salomon, números 99 a 104, e os 6 quartetos Apone, números 54 a 59. Enquanto em Londres, Haydn alcançou níveis ainda maiores de inspiração, particularmente nas últimas 3 sinfonias que escreveu, números 102 a 104, das quais a sinfonia número 102, em si bemol maior, é uma das maiores de todas as sinfonias. O público britânico não o via mais como uma sensação, mas como um velho e querido amigo. O rei George III o convidou sinceramente para ficar na Inglaterra, mas Haydn, por motivos que nunca foram esclarecidos, preferiu retornar à sua Áustria natal para servir ao novo chefe da família Esterházy, o príncipe Miklos II. Enquanto em Londres, em 1791, ele ficou profundamente comovido com a execução dos oratórios magistrais de George Frederick Handel. Decidido a compor outras obras neste gênero, obteve um libreto adequado e, após se estabelecer em Viena e retomar suas funções para o príncipe Esterházy, começou a trabalhar no oratório A Criação, cujo texto havia sido traduzido para o alemão pelo barão Gottfried van Swieten. O trabalho foi planejado e executado para permitir apresentações em alemão ou inglês. Acredita-se que seja a primeira obra musical publicada com um texto subjacente em 2 línguas. O libreto foi baseado no poema épico Paraíso Perdido, de John Milton, e no livro Gênesis, da Bíblia. Redigir o oratório provou ser uma tarefa verdadeiramente agradável, e os anos dedicados a ela foram dos mais felizes da vida de Haydn. A criação foi apresentada publicamente pela primeira vez em 1798 e ganhou enorme popularidade posteriormente. Haydn foi, portanto, encorajado a produzir outro oratório, que o absorveu até 1801. Um poema estendido, As Estações de James Thomson, foi escolhido como base para o libreto, muito mais curto, novamente adaptado e traduzido, embora de forma um tanto desajeitada, por Van Swieten, de modo a permitir o desempenho em alemão ou inglês. O libreto permitiu a Haydn compor deliciosos análogos musicais de eventos da natureza, e como resultado o oratório alcançou muito sucesso tanto na corte austríaca quanto em apresentações públicas, embora não em Londres. No entanto, suas imagens musicais eram mesmo então vistas como antiquadas, uma circunstância lamentavelmente reconhecida por Haydn, que culpou os péssimos conselhos de Van Swieten sobre a configuração do texto. A produção criativa tardia incluiu 6 missas escritas para seu patrono Miklos II. Essas estão entre as missas mais significativas do século XVIII. Ele também continuou a compor quartetos de cordas magníficos, notadamente os 6 quartetos Erdődy, conhecidos como Opus 76. Em 1797, Haydn deu à nação austríaca a música emocionante Gott erhalte Franz den Kaiser, Deus salve o Imperador Francisco. Foi usada por mais de um século como o hino nacional da monarquia austríaca, e como a canção patriótica Deutschland, Deutschland über alles, Alemanha, Alemanha acima de tudo. Na Alemanha, obviamente, onde continua a ser o hino nacional Deutschlandlied. A canção era tão apreciada que Haydn decidiu usá-la como tema para variações em um de seus melhores quartetos de cordas, o Quarteto Imperial, Op. 76, número 3. As estações quebrou minha coluna, disse Haydn. E de fato,
com exceção das duas últimas missas de 1801 e 1802, ele não empreendeu mais obras em grande escala. Durante os últimos anos de sua vida, ele foi aparentemente incapaz de trabalhar. Em 1809, as forças de Napoleão sitiaram Viena e, em maio, entraram na cidade. Haydn se recusou a deixar sua casa e fazer uma confusão no centro da cidade. Napoleão colocou uma guarda de honra ao lado de fora da sua casa, e o debilitado compositor ficou muito emocionado com a visita de um oficial de hussardos francês, que cantou a área da criação. Em 31 de maio, ele morreu em paz e foi enterrado 2 dias depois. Haydn foi um compositor extremamente prolífico. Sua produção total inclui 108 sinfonias, uma das quais, número 106, se perdeu, e uma das quais, número 105, é na verdade uma sinfonia concertante. 68 quartetos de cordas, 32 divertimentos para pequena orquestra, 126 trios para baríton, viola e violoncelo, 29 trios para piano, violino e violoncelo, 21 trios para 2 violinos e violoncelo, 47 sonatas para piano, cerca de 20 óperas, 14 missas, 6 oratórios e 2 concertos para violoncelo. A realização de Haydn foi confundida por muito tempo pelo fato de que um enorme número de obras foram erroneamente atribuídas a ele, e foi somente na década de 1950 que a pesquisa musicológica foi capaz de reduzir essa quantidade impressionante de atribuições espúrias da produção reconhecida de Haydn. O trabalho em um catálogo definitivo de suas composições continuou até o final do século XX. Na juventude e no início da carreira, Haydn experimentou as tendências estilísticas predominantes. Ele estava familiarizado com o idioma pomposo e complexo do período barroco anterior. Ele então adotou o estilo musical leve, alegre e elegante que era popular na época na Áustria, e foi, subsequentemente, influenciado pelo estilo fortemente emocional e expressivo preferido por Carl Philipp Emanuel Bach e outros compositores do norte da Alemanha. Ele finalmente alcançou sua própria identidade musical distinta usando alguns elementos de todos os 3 estilos simultaneamente. Durante a década de 1760, Haydn começou a solidificar e aprofundar seu estilo. Sua nova técnica de trabalhar com pequenos temas para apertar a estrutura da forma da sonata transformou o primeiro movimento da sonata, quarteto em sinfonia, em um pequeno drama musical. No período de 1768 e 1774, sua música adquiriu um tom mais profundo. A intelectualização, que havia aumentado constantemente ao longo da década de 1760, finalmente encontrou seu escoamento natural em meados da década de 1780, quando ele parece ter recuperado a força emocional que tanto de sua obra havia perdido após a explosão no início da década de 1770. Suas sinfonias de Paris, números 82, 83, 84, 85, 86 e 87, de 1775 e 1786, são milagres de beleza e perfeição formal combinados com grande profundidade, perceptível especialmente no movimento lento da número 86 em Ré. As visitas a Londres injetaram uma nova força na música de Haydn, mas lado a lado com uma tensão nervosa muito aumentada, suas obras começaram a adquirir uma profundidade emocional, muitas vezes característica da música de um compositor envelhecido. Haydn começou a explorar novas relações harmônicas, particularmente nos últimos trios de piano. Em seu retorno a Viena, ele se concentrou quase exclusivamente na música vocal e no quarteto de cordas. As últimas 6 missas que ele compôs são pilares de força e grandeza sinfônica, variando do brilho da missa em Tempori Belli, 1796, ao drama conciso da Missa de Nelson em Ré menor, 1798. Aqui, os princípios sinfônicos levados à perfeição nas sinfonias de Londres são brilhantemente combinados com formas contrapontísticas mais antigas.
As vozes de solo são combinadas com o quarteto vocal e o coro, e há uma justaposição constante das forças disponíveis. As últimas obras instrumentais de Haydn foram os 6 quartetos Erdődy, Op. 76, 1797. Os 2 quartetos de Lobkowitz, Op. 77, 1799. E o Quarteto Inacabado, Op. 103, 1803. Nessas obras, ele trouxe a arte do quarteto a um novo pináculo que não seria igualado até os quartetos de Beethoven em sua maturidade. Haydn foi um verdadeiro representante do iluminismo. Sua abordagem otimista da vida, sua luta por um equilíbrio entre intelecto e emoção, seu senso de moderação, levando a evitar humores fortemente discordantes, todos estes encontraram uma expressão soberba em sua música e foram apreciados por seus contemporâneos. Os amantes da música também achavam irresistível a nobreza e a simplicidade enganosa de seu idioma, provocada por deliciosas explosões de humor. No entanto, a alegria e a naturalidade da música de Haydn tiveram menos apelo para a era romântica do século XIX, quando sombrios, humores complexos e emoções ambivalentes estavam sendo explorados na música. Embora muitas de suas sinfonias e quartetos fossem executados com alguma frequência, bem depois de 1850, no final do século eles praticamente haviam caído do repertório. Mas no século XX, houve uma reavaliação do trabalho de Haydn, e suas elaborações temáticas notáveis, sua sagacidade confiável e envolvente, a originalidade de suas modulações e a habilidade artística e excelente habilidade de sua orquestração foram novamente apreciadas em toda a sua extensão.